Junto Amor Maior, pode puxar a cadeira e assentar, por favor. Boa noite, irmãos. Quero convidar a igreja amada para abrir novamente no mesmo salmo que nós lemos no início do culto, o salmo de número 40. Salmo 40, os 3 primeiros versos desse salmo. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Pai, nós estamos numa festa aqui nessa noite, uma festa espiritual, da qual estão desfrutando todos aqueles que têm uma ligação espiritual com o Senhor por meio do Espírito Santo. E nós te pedimos, ó Deus, que até o final deste culto nós possamos sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz, e aqueles que não têm com o Senhor essa relação íntima e pessoal possam desejar ardentemente também te conhecer e poder compreender como que essas músicas falam tanto conosco, falam tanto da nossa própria vida. Abençoa-nos, ó Pai, enquanto meditamos na Tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, gostei quando a Glênia falou no início aqui que a vida da gente é como uma trilha sonora, não é isso, Glênia? E é verdade, né? Tem a trilha sonora do romance, né? Dos namorados, dos casados, tem músicas que nos fazem lembrar de alguns momentos da nossa vida, e na vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, certamente cada um de nós aqui deve ter uma trilha sonora, que você escolheria aí. Nós fizemos uma seleção aí de 9 músicas, né? Talvez você escolheria também as suas 9 músicas, o top 5, né, da sua vida espiritual. E a gente percebe aqui um grande saudosismo, né? Nós estamos cantando músicas hoje à noite que já duram 40 anos. A primeira delas é de 1973, a última de 2001, e nós não colocamos músicas mais recentes, mas a gente percebe que como nessas últimas décadas, essas músicas falaram ao nosso coração. 4 dos nossos irmãos testemunharam aqui também o que Deus vem fazendo ao longo dessas décadas. Alguns mais jovens, outros um pouco menos jovens, vieram aqui à frente para dar o seu testemunho. E o que a gente percebe nesse repertório dessa noite é uma visão que essas músicas nos passam de uma vida cristã mais integral, de uma fé que se expressa de uma maneira mais abrangente em todas as áreas da nossa vida. Os irmãos têm aí no programa dessa noite exatamente essa demonstração de como essas músicas falam, cada uma delas, de algum aspecto da vida cristã, e nós cantamos e ouvimos testemunhos, e é importante que a gente continue cantando essas verdades antigas. O autor de Hebreus diz no capítulo 2, verso 1, que importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades já ouvidas. Não precisamos de novidades, mas as verdades já ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E algumas dessas verdades antigas, que há pessoas se desviando hoje em dia, por exemplo, nós cantamos aqui, falando do valor da comunhão, do valor da unidade do povo de Deus, e hoje nós já temos pessoas, talvez, que preferem apenas, de vez em quando, assistir pela internet, ou nem isso, né? Porque não acreditam mais na importância de estar junto com o povo de Deus, de fazer parte, de estar radicado, enraizado numa comunidade da fé. Esse é um mal do nosso tempo, onde os próprios crentes estão desacreditando da igreja. Nós cantamos e vimos aqui testemunhos que falam também do nosso dever, da nossa chamada, da nossa missão individual e corporativa, de darmos testemunho da fé cristã. E isso foi cantado nas músicas que falam de quanto Deus é real, de como Cristo transforma vidas. E o William falou também de um trabalho que a nossa igreja faz,
os missionários voluntários também, para dar esse testemunho, enquanto que nos dias de hoje nós temos muitos crentes apáticos, que não testemunham, que não levam pessoas a Cristo. Nós cantamos sobre o impacto que a fé cristã deve exercer na vida de terceiros, seja na música do Barnabé, seja em músicas que ainda vamos cantar hoje, especialmente nesses tempos agitados no nosso país. A nossa fé, ela tem resposta para todas as áreas do nosso viver. A nossa fé não é uma fé privatizada, que só serve para esse momento de culto, ou lá para a sua devocional em casa. A nossa fé, ela deve ser vivida na arena pública da vida, do dia a dia, em cada segmento da nossa existência, negócios, relacionamentos, política, manifestações, de modo geral, todas as áreas da nossa vida, elas são contempladas por aquilo que a fé em Cristo nos ensina. E meus irmãos, nós acabamos de ler a trilha sonora. Se não houvesse outro salmo nas Escrituras para descrever o autor desse salmo, certamente esse seria um salmo muito apropriado, que poderíamos dizer que faria parte do top 5 da trilha sonora do rei Davi, que conta a história do rei Davi. E aqui nesse salmo nós lemos e vemos na sua história de vida, ele nos dizendo de um novo cântico que ele tinha nos lábios. E nós aprendemos com o rei Davi que um novo cântico nos lábios é resultado de uma fé viva, aquela fé de alguém que crê em Deus e que experimenta Deus na sua vida, que para ele Deus não é um ser apenas distante, não é apenas uma religião, mas é um ser pessoal com o qual ele se relaciona e ele experimenta Deus na sua vida. E meus queridos irmãos, nós temos muitos desafios. Guilherme falou aqui dos muitos desafios, né, que a vida nos traz, e nós então, para fazermos frente a esses muitos desafios, nós precisamos cultivar uma fé viva assim no nosso dia a dia. O que tem na trilha sonora do rei Davi? No Salmo 40, apenas nesses 3 primeiros versos, nós aprendemos que na vida dele, que gerou essa trilha sonora e que gerou e deu origem a esse salmo, o salmo de número 40, ele passou por muitas tribulações. Muitas foram as tribulações do rei. E para quem já leu a história da Bíblia, os livros históricos da Bíblia, aqueles que falam de Davi, não é difícil a gente perceber quantas foram as angústias do rei Davi. Ainda jovem, ele teve que enfrentar um leão e uma ursa cuidando das ovelhas no campo. Depois, um pouco mais velho, ele é levado para a corte, mas ali ele passa por uma grande tribulação por causa do rei, que ocupava o trono, o rei Saul. E aí ele tem que fugir dali, ele passa grandes perigos nas mãos dos filisteus, e depois, quando ele assume o trono nas mãos dos reis das nações vizinhas, são grandes as lutas que ele enfrenta. Ele foi um homem de guerra, um homem que teve sangue nas mãos. Foram muitas as tribulações do rei Davi. O seu próprio pecado foi uma grande luta pela qual ele enfrentou. Depois, filhos dele se levantaram contra ele, como foi o caso de Absalão. Foram muitas as dificuldades. Aqui nesse salmo, ele faz uma referência por atacado a todas essas tribulações, quando ele fala de um poço de perdição. Imagine você numa caverna escura, e ali então entra um rio, uma avalanche de águas turbulentas, e que te engolem naquela escuridão dentro de uma caverna. Esse era o poço de perdição ao qual se refere Davi, e no outro salmo ele faz uma referência também a essa experiência, quando ele diz: do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Ele também faz referência a todas essas tribulações, falando de um tremedal de lama. Imagine você um lamaçal, onde por causa do peso que você carrega nos ombros, você vai afundando como numa areia movediça. Essas são figuras que ele usa para descrever as muitas tribulações que ele passou. Mas se a trilha sonora aqui do rei Davi fala de grandes tribulações, também nos fala, meus irmãos, da perseverança, ou da fé viva que havia no coração desse rei, desse homem de Deus. O salmo começa dizendo que ele esperou confiantemente no Senhor. É interessante, quando você consulta o original, não há 2 palavras ali, há apenas o verbo cavar, que precisa de 2 palavras para traduzir no nosso idioma, porque não é apenas esperar, como alguém espera o tempo passar.
mas é esperar ansiosamente, é ficar à espreita, aguardando para que aquele momento chegue, aguardar ansiosamente, sem se deixar abater. Era assim que Davi se colocava quando ele se viu em todas essas angústias e tribulações, era assim que ele se colocava diante de Deus. Ele diz que o livramento não veio assim, a toque de caixa, rapidamente. Foi uma espera prolongada, foi uma espera longa, dolorosa muitas vezes, mas valeu a pena, porque o livramento chegou para aquele homem que não se deixou abalar por causa das suas tribulações. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. O contraste que Davi faz aqui é entre aquela caverna turbulenta, aquele poço ou aquele lamaçal, e agora uma rocha firme, onde sobrenaturalmente Deus o coloca e o faz firmar os seus passos. E é por isso, meus irmãos, que esse rei que experimentou tribulações, esse rei que tinha uma fé viva, era também um rei cantor, como os nossos cantores aqui. Davi gostava de música. E ele gostava de música porque a música é algo que Deus criou para expressar alegria, entre outras finalidades. E a Bíblia diz que se está alguém alegre, que ele deve cantar louvores. Deve não, é natural, ninguém precisa obrigá-lo, ele vai cantar louvores, se ele estiver feliz, se ele estiver alegre. E enquanto essa alegria não chega, ele também terá motivos para cantar. O salmo que nós lemos é uma oração, e é uma oração cantada como eram os salmos. E Davi fala das suas angústias, fala do seu sofrimento, como nós cantamos aqui hoje também naquela primeira música, Preciso de Ti, uma confissão, uma declaração da nossa necessidade e dependência do Senhor. E o rei Davi, então, ele cantava, se estava abatido, orando a Deus para que o fortalecesse, e ele cantava louvando a Deus espontaneamente, naturalmente, por causa da sua alegria em ver aquilo que Deus estava fazendo. Talvez você não seja um cantor, né? Você talvez, se fizer uma audição, um teste vocal, não passará para poder cantar junto com o Amor Maior ou um dos outros grupos da nossa igreja. Mas os desafinados também têm um coração para louvar a Deus. Você pode louvar a Deus cantando mais baixinho, onde você está, ou cantando bem alto no banheiro, no carro, onde ninguém te ouve, mas o que importa é o que brota do coração, o desejo de nós louvarmos a Deus por causa da nossa alegria de, primeiramente, termos certeza da presença dEle nos momentos mais críticos da nossa vida, e pela certeza e pela experiência que já tivemos de que Deus traz o livramento a seu tempo. Meus irmãos, muitos são os nossos desafios, e nós precisamos, para fazer frente a esses desafios, cultivar uma fé viva. E em uma fé viva, meus irmãos, há um novo cântico que louva a Deus, que engrandece a Deus. Se passarmos por lutas, vamos perseverar na oração, vamos continuar louvando a Deus por aquilo que Ele é, independente das circunstâncias, até que Deus do alto, oportunamente e soberanamente, Ele nos traga o livramento. E não vamos nunca, meus irmãos, nos desviar das promessas de Deus. Sabe por que Davi segurou as pontas desse jeito? Sabe por que ele esperou confiantemente até que o livramento viesse? Foram tantas as situações, porque ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia as promessas de Deus, ele conhecia o Deus que havia dito aquelas palavras. Nossa fé tem que estar apoiada, amparada na palavra de Deus, e firmados nesta palavra nós devemos caminhar. Que essa palavra traga, que essa palavra de Deus, com todas as suas promessas, traga conforto, direção, bênção para a sua vida, para que você, como Davi, possa esperar confiantemente, perseverar confiantemente no Senhor, e a seu tempo, que Deus te coloque, te dê um novo cântico para você louvá-lo, e muitos verão estas coisas, e aprenderão conosco, através das nossas experiências, aprenderão conosco também a louvar ao Senhor. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, nós vamos orar, encerrando o nosso culto. Depois da oração e da bênção,
nós cantaremos um amém, que a igreja não está acostumada a cantar, e nós vamos ouvir o grupo cantando a primeira vez, depois todos nós acompanharemos o conjunto Amor Maior. Pai querido, nós queremos louvar o Senhor, porque a Tua palavra, ela é fonte de conforto ao nosso coração. E só quando nós colocamos a nossa fé nela, quando nós apoiamos a nossa fé no suporte da palavra do Senhor e do caráter do Senhor, quem falou essas palavras, é que nós temos sabedoria, paciência e direção para caminhar neste mundo, com tantos desafios, lutas que nós temos que enfrentar. Nós oramos aqui agora, Pai, pelos nossos irmãos, que talvez como o rei Davi, passem hoje por grandes tribulações e cheguem a ponto, muitas vezes, de exaurir as suas forças, de esgotar toda a sua capacidade ou conhecimento para administrar crises, decisões. Nós queremos te agradecer por esses momentos na nossa vida, porque são eles que nos ensinam o nosso limite e que nos apresentam novamente ao Senhor, com todo o teu poder, com todo o teu amor, para que nós nos voltemos ao Senhor e, confiantemente esperando no Senhor, aguardemos o agir, o mover do Senhor nestas circunstâncias. Pai, é com esse novo cântico de quem entende essas coisas, de quem experimenta estas coisas na nossa vida diária, que nós queremos continuar sendo teus adoradores, teus servos, para agradar o Senhor e viver nesse mundo para a tua glória, Pai. Te louvamos, ó Deus, assim, e bendizemos o teu nome. Nós confiamos em ti, em nome de Jesus. Amém.